Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Júlio. Eu sou a Elisa. E hoje nós vamos falar sobre subemprego. Bom, primeiro eu queria fazer uma ressalva que eu não gosto muito desse termo subemprego, porque esse prefixo sub, que vem antes do emprego, dá a entender que não é bem um emprego, fica abaixo de emprego. Por exemplo, tu usa esse prefixo sub quando vai falar de, sei lá, sub-raça, não seria uma raça. Subdesenvolvido, não é desenvolvido. Então quando tu usa esse sub antes de emprego, dá a entender que não é bem um emprego, que fica abaixo do emprego. E eu particularmente não gosto muito disso. Eu andei lendo e eu vi que esse conceito subemprego, ele é utilizado mais quando, por exemplo, um trabalhador que tem uma certa qualificação não consegue um emprego na área em que ele se formou. Por exemplo, sei lá, um advogado que trabalha como Uber. Então, esse trabalho de Uber não corresponde à qualificação dele. Então, nesse caso, serviria o conceito de subemprego. Mas tem muita gente que não tem qualificação, a única alternativa é trabalhar com esses ditos subempregos. Então, para essas pessoas não é um subemprego, é um emprego como qualquer outro. Bom, aqui o conceito é um pouco diferente e, na nossa opinião, um pouco mais adequado. Eles tratam os empregos, eles dividem como unskilled jobs, ou seja, que não requer uma qualificação, e skilled jobs, que é quando tu estuda e tem uma formação para trabalhar naquela área ou nesse certo tipo de emprego. Por exemplo, unskilled jobs, garçons, pessoas que trabalham com limpeza, motoristas, enfim. Muitos desses empregos que no Brasil seriam ditos subempregos. E skilled jobs, então, engenheiros, médicos, enfermeiros... cargos técnicos também. Qualquer cargo técnico que requeira não só um grau superior, universidade, mas também estudo em cursos técnicos. Bom, e é bem comum quem chega aqui mesmo com inglês fluente e uma formação, seja superior ou técnica, ter que fazer esse tipo de subemprego, porque existe muito mais demanda por esse tipo de mão de obra e mesmo quem chega com inglês fluente, por exemplo, tem que se acostumar com o inglês daqui, então não é uma coisa tão fácil. Ou, por exemplo, tem uma formação superior, tem todo um processo burocrático de validar diploma, enfim, muitas vezes tem que fazer um curso de atualização para poder trabalhar na área. Então muita gente acaba caindo nesse subemprego, a não ser que tu tenha, sei lá, dinheiro para se manter por todo esse período até resolver essa burocracia, mas durante esse período muita gente trabalha em subemprego e consegue se manter de certa forma. Outro motivo é que o processo seletivo aqui para esse tipo de trabalho, skilled jobs, ele é bem mais demorado, então requer consulta de referências, existe um prazo para que a entrevista aconteça, então ele é mais demorado. Unskilled jobs é tudo mais dinâmico, muitas vezes tu vai no lugar, conversa com o gerente e já te oferecem para ir um dia lá treinar e ver se tu é bom e se eles vão querer te contratar, enfim, é mais rápido. Por isso, as pessoas acabam trabalhando nisso, nem que seja no início, às vezes até por mais tempo. Bom, então a gente vai falar um pouco da nossa primeira experiência, né, com esse tipo de emprego, e a Elisa vai falar agora um pouco sobre como é que foram esses dias na Preta Manger, como é que foi esse início em subemprego, vamos falar assim. Bom, então a gente veio sem nenhuma oferta de emprego, a gente veio para começar do zero. Então fiz a entrevista por telefone, fui pessoalmente, escolhi a loja que eu ia fazer um dia de teste, então. E aí, se eu passasse nesse teste, aí que eu ia começar a trabalhar. Então eu fui são 4 horas, se não me engano. Eles chamam de trial, né? Trial. Então eu fiz na cozinha da loja onde eu tava. Então basicamente eles fazem sanduíches e saladas. Eu fiquei acompanhando alguém e não fiz nada sozinha nesse trial, né? Mais pra ver, eu acho, se tu se comunica, enfim, tem iniciativa, etc. Então, no fim dessas 4 horas, eu fiquei a maior parte do tempo na cozinha, depois eu subi e fiquei um pouco também no balcão atendendo os clientes com outra pessoa.
E no fim do trial, o gerente me disse que tinham gostado de mim, então que eu poderia começar no dia seguinte. Então passei no teste, comecei. Bom, então comecei na cozinha, seria a vaga que tinha aberto. Só que assim, ninguém te explica muita coisa, né? Eles te mostram, esse sanduíche se faz assim. Aí tu tem que fazer o sanduíche. Pela minha formação, no Brasil, os treinamentos eram diferentes. O treinamento realmente existia, ninguém esperava que tu saísse fazendo tudo do dia 1, porque não era bem assim. Era uma profissão técnica, tu não pode fazer se tu não tá apto. Ali é só fazer sanduíche, então a preocupação é que tu faça tudo rápido, desde o início. Uma característica desse tipo de emprego é que eles te largam assim no meio no olho do furacão. No olho do furacão, claro. Tu acha que tu vai ter um treinamento, alguma coisa de 3, 4 dias que vão te ensinar tudo, onde é que tem cada coisa, não. Te largam ali e te vira, vai, faz, e tu vai aprender com o tempo, mas em questão de pouco tempo tu já está habituado à rotina do trabalho e pega fácil, assim, não tem muita complexidade, então tu consegue em pouco tempo se adaptar e fazer o que tem que fazer. E aí eu acho que é uma questão de comunicação, porque eu não sabia o que eles estavam esperando de mim. Então a minha preocupação era em fazer as coisas certas. E na verdade a preocupação deles era em fazer as coisas rápido. Então eu não fui muito bem na cozinha. Acho que tentaram me despachar o quanto antes, porque eu tava demorando demais. E aí me mandaram pro atendimento. Então ir no caixa, atender os clientes, enfim. E aí aconteceu que eu me dei melhor lá, porque eu tava uma lesma na cozinha, mas porque eu não sabia. Enfim, acabei ficando no atendimento durante todo o período que eu trabalhei lá. O que foi bom por um lado, porque quem trabalha na cozinha, tu tem que meio que abrir a loja, tu tem que começar a produzir antes da loja abrir, então tem que ter sanduíche na prateleira antes, e tem que chegar cedo. E quem trabalha no atendimento pode chegar um pouco mais tarde, então aí já foi uma vantagem, eu né? Tinha curso de inglês, enfim, o meu horário foi bom, era das 7 ao meio-dia durante praticamente todo o tempo. E, bom, então aí eu fui pro atendimento, que de certa forma também é um tanto estressante, porque tá cara a cara com o cliente. E, enfim, eles, além de vender comida também, eles vendem cafés. Eu nunca fui muito fã de café, então nem em português sei as variedades de café que tem, quanto mais em inglês. E aí, todo dia eu chegava em casa com vontade de chorar, porque foi horrível. Eu tinha que saber o café de 10 clientes, sei lá, porque eles pediam. Eu pedi o café, o barista estava fazendo o café. Nesse meio tempo eu já estava atendendo o próximo cliente. Então eu tinha que lembrar do cliente anterior, do cliente que eu estava atendendo. E, enfim, então eu tinha que sempre... Tinha pessoas que compravam mais de um café por vez. Então eu tinha que ter na cabeça, sei lá, 5, 6, 10 cafés e saber para quem que eu tinha que entregar o café. Foi um caos. Era horrível. No início, assim, foi horrível. Não, e tu pensa assim, bom, eles têm uma lista de cafés ali, que tem, sei lá, 6 cafés, 7 tipos de café. Bom, não tem muito mistério, eles vão pedir alguma coisa que tá naquela lista, né? Mas não, daí tem as variedades, tem com leite de soja, tem semi-desnatado, tem com decafeinado, que eles falam. Vanila com sabor, então com sabor de baunilha ou sei lá o que. Então tinha uma variedade grande de cafés. Chá também, que é outra coisa que eu aprendi trabalhando. Eu quero um white tea, que eles chamam, né? Chá branco. Pra mim, chá branco é um tipo de chá. A gente tem no Brasil chá preto, chá verde, chá branco. Aqui não, white tea é o chá inglês com leite. Então aí eu perguntava, com leite? Tipo, porque me disseram também, né? Eu não tomaria chá com leite, jamais ia perguntar se a pessoa queria chá com leite. Mas aí o barista me disse, sempre pergunta se quer o chá com leite. Enfim, várias coisinhas que no início tu não sabe e tem que ir aprendendo na marra no dia a dia. Por sorte, o barista foi muito bacana e ele me ajudou muito nesse início. Então, ele já me entregava o café na mão, é teu, vai, descobre pra quem é. Então, eu tive muita sorte de ter pessoas bacanas trabalhando comigo. Bom, a minha experiência foi um pouco diferente, assim. Eu tentei aplicar para Pret, não consegui. Aí eu fui em outra loja chamada Nandos, eles fazem frango, vários tipos de frango apimentado, enfim.
E aí eu lembro que eu fui fazer esse treinamento também, esse trial de 4 horas. Cheguei lá, era para trabalhar no grill, para fazer frango no grill. E era um húngaro no grill, me ensinando como é que fazia, os tipos de cortes, enfim, quanto de pimenta tinha que botar em cada um, enfim, né? E eu lembro que era esse húngaro falando inglês, tentando me explicar os procedimentos, e tinha uma música, eles gostam de trabalhar com música alta, aqui uma música alta, então húngaro falando inglês com essa música alta, eu não entendia nada. Aí a gerente, eu acho que viu que estava meio complicado ali, vai na cozinha lá, lava uns pratos, não sei o que, papapá. Fui na cozinha, fiquei lá também, lavando prato, enfim, fazendo esse tipo de função. No final desse trial, o gerente me chamou, olha, infelizmente não vai dar, porque o pessoal da equipe tem que repetir muitas vezes que tem que falar, e, né, muitas vezes os pedidos que eles querem, eles têm que ficar repetindo, então dessa vez não vai dar. Bom, aí eu saí desse Nandos. E o meu irmão ele trabalhava na época num restaurante chinês e estavam precisando de driver, de motoboy. Só que eu não queria num primeiro momento trabalhar na moto, porque eu sei que na moto tu não pratica muito inglês, tem que ter a moto, tem que ter os equipamentos, tem que ter um investimento inicial, né? E é um pouco perigoso trabalhar na rua, aqui o trânsito é na mão inversa, né? E a gente chegou no inverno também, né? E era inverno. Tava bastante frio. Mas eu precisava trabalhar, não tinha muita opção e acabei indo pra moto. Eu lembro que ele falou, vai lá eles têm 8 restaurantes aqui em Londres, né? E na sede de Richmond estavam precisando de alguém. Então eu fui pra lá achando que ia chegar lá, cheguei com meu currículo bonitinho na mão, me preparei, né, para uma possível entrevista. Aí cheguei lá, o chinês lá do restaurante só mandou eu preencher a papelada, tu começa tal dia. Eu não tinha nem a carteira de motorista para trabalhar aqui, a Provisional Drive License que eles falam. Eu falei para ele, não, a minha brasileira serve aqui por 1 ano. Ele, então tá, pode começar a trabalhar. E fui pra moto, fiquei 3 anos nesse restaurante chinês. Eu ainda faço esse tipo de trabalho à noite, mas não é mais o meu principal tipo de trabalho, minha principal fonte de renda, né? Não é a moto. Mas fiquei 3 anos na moto e olha, tem história pra contar. Tem história pra contar. Não é um trabalho ruim, sabe? É um trabalho bacana, tu conhece várias regiões diferentes, tu circula bastante, né? Trabalha na rua, mas tem essa questão, né? Do clima. Tá exposto ao tempo, é um risco sempre. Roubo de moto, tem muito roubo de moto aqui. Pessoa que tenta levar a tua entrega, enfim. Tem alguns problemas, né? Mas é um trabalho tranquilo, assim, não... E que se ganha relativamente bem, tu consegue tirar um dinheirinho, porque eu ganhava por hora, ganhava por entrega, e o que compensavam eram as gorjetas, que nesse restaurante eles tinham bastante clientes fixos, e esse restaurante ficava em Richmond, que é uma região posh, vamos dizer assim, uma região mais rica de Londres, né? Então rolava umas boas gorjetas, né? Eles têm essa cultura da gorjeta aqui que a gente não tem no Brasil. Nós temos que confessar que, bom, sair do Brasil, a gente trabalhava nas nossas áreas de formação lá, chegar aqui, ter que fazer um tipo de emprego que tu não está acostumado, no início foi um choque, sabe? Uma coisa, a gente estava preparado para isso, porque a gente veio disposto a pegar qualquer coisa que aparecesse. A gente sabia que ia fazer parte do processo, né? Porque a gente não veio com oferta de emprego, a gente veio sem nada, então é isso... Ou é isso, não? A gente tava consciente, não, vamos chegar lá, vamos ter que fazer faxina lá. Enfim, a gente não tinha nenhum porém com isso. Mas uma coisa é tu estar preparado, né, com a cabeça preparada, outra coisa é tu chegar aqui e na prática tá ali no dia a dia, numa moto, perdido numa motorway aí, numa autoestrada, né, não sabendo quando é que vai ter um retorno, enfim, completamente perdido, chovendo, escuro, com os caminhão passando a 1000 do teu lado. Cara a cara com o cliente que tá falando contigo e tu não faz a menor ideia do que ele tá dizendo. 10 clientes esperando café e tu olha e tu não tem nem noção do que tu tem que fazer. Mas tudo isso se supera rápido. A gente se adapta, né? Em 1 mês de emprego tu já dominou, já sabe que café que é. No fim, eu trabalhei quase 1 ano nesse café. No fim eu já sabia de cor os cafés dos clientes, enxergava eles na porta, eu já pedia, enfim... Rapidão tu pega e é só ter força de vontade e se empenhar. Não precisa nem se empenhar muito, se tu se empenha um pouquinho, tu já é considerado um ótimo funcionário e vai, dá. Mas é um tipo de emprego, é um emprego normal, é um emprego como qualquer outro. Tu consegue aqui ter uma
uma qualidade de vida razoavelmente boa, trabalhando nesse tipo de emprego. No início a gente fazia part-time, que era meio turno, né? Eu trabalhava à noite nesse restaurante chinês. A Lisa trabalhava, era de dia, né? De manhã. Eu trabalhava de manhã e estudava inglês à tarde. A gente trabalhava part-time porque a gente estava estudando inglês no início. E mesmo trabalhando part-time, pagando curso de inglês, pagando aluguel, enfim, um casal, a gente conseguia se manter, né? Sim. Tu ganha... O salário mínimo aqui hoje é 7,83. Vai aumentar agora, aumenta todo ano, vai para 8,21. A hora, né? A hora, né? Mas assim, geralmente tu vai ganhar um pouco mais que esse mínimo. Por exemplo, na Preta Mangeles tem um... Tinha um bônus, enfim, tinha o cliente oculto que ia na loja, então se a loja passava na inspeção desse cliente oculto, tinha mais £1 por hora na semana. Então, pagava mais do que a maioria dos empregos que pagam o mínimo, né? Então, na moto eu ganhava as gorjetas, ganhava por entrega também, então tu vai ganhar sempre um pouco mais que o mínimo, né, nesse tipo de emprego. E consegue se manter, um casal consegue se manter, claro, depois de um tempo a gente parou de estudar inglês, começou a trabalhar full time, e aí começou a juntar um pouquinho mais de dinheiro, e a gente não está aqui só para trabalhar também, a gente quer aproveitar a cidade, quer fazer o que ela tem a nos oferecer, quer viajar, então tu precisa um pouquinho mais de dinheiro, tu começa a trabalhar um pouquinho mais, e consegue ganhar um dinheirinho bom. Claro, não é... Olha, né, vamos ser ricos trabalhando assim, mas se mantém, se mantém. Se vive tranquilamente, podendo aproveitar para viajar, enfim, ir em shows, etc. É uma questão mais de quebrar um preconceito, né? Então a gente vem do Brasil com aquele conceito de subemprego como sendo um emprego inferior, né? Não tão importante, não tão bom. Como se aquela pessoa estivesse ali só para te servir, tivesse... Então aqui a gente veio, a gente estava do outro lado, né? Então foi um aprendizado muito grande, e aqui eles tratam de outra maneira. Então realmente a questão do skilled e unskilled job, mas qualquer emprego é só um emprego. Então tu tem condições de viver bem tendo qualquer atividade profissional, se vive bem. E foi muito bacana pra gente ter essa outra visão, que se a gente tivesse ficado no Brasil, a gente nunca ia ter. Não teria tido essa experiência. E a gente veio aberto até, de repente, tá aí, se tiver tudo bem, a gente estiver ganhando um salário decente que a gente consiga viver, talvez eu nem queira trabalhar na minha área de formação no Brasil. Que eu acho que acaba acontecendo muito aqui, muita gente... Como nesse tipo de emprego tu consegue ter uma vida razoavelmente boa, por exemplo, teu salário não vai ser tão diferente se tu trabalhar num subemprego, se tu trabalhar num cargo técnico. Claro, o cargo técnico vai te pagar um pouco melhor, vai ter uma condição melhor de trabalho, vai trabalhar de segunda a sexta, não vai precisar trabalhar fim de semana, à noite. Como não tem essa diferença, acho que muita gente acaba se acomodando e acaba ficando por muito tempo nesse tipo de emprego e não pensa em progredir, porque tu consegue ter um padrão de vida bom. Exatamente. Cada um tem a sua história, cada um tem seus objetivos e pensa diferente. Eu trabalhei um tempo nisso e vi que eu não queria fazer isso pro resto da minha vida. Eu comecei a me sentir que eu podia fazer mais e que eu queria fazer mais. Então, a partir do momento que a gente resolveu que ia ficar aqui, pelo menos por algum tempo, aí eu comecei a investir na validação do meu diploma para conseguir um emprego na área. Mas, assim, foi uma experiência ótima e serviu para mostrar a questão de não ter tanta desigualdade social aqui. Então, empregos que não requerem estudo, não requerem uma formação, eles pagam o suficiente para a pessoa não só sobreviver, mas para viver de verdade, aproveitar. Qualquer emprego é um emprego, acho que esse foi o grande aprendizado. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado da nossa história. Se vocês chegaram em Londres e tiveram que passar por essa mesma situação também, compartilha, escreve nos comentários os perrengues que vocês passaram, a gente gosta de ler e saber que a gente não está sozinho nessa. E espero que tenham gostado do vídeo e a gente vai ficando por aqui. Isso aí, até a próxima. Até, tchau.